Voltando então, gente, a questão 2 também tem o mesmo texto, tá? E aí ele faz a seguinte pergunta. Amy Winehouse cumprimentou Whitney Houston, porque ambas tinham os mesmos ancestrais que viviam na cidade de Los Angeles, em companhia do cantor Michael Jackson, que havia morrido antes das duas cantoras, com um abraço e a acompanhou para encontrar alguns de seus parentes já falecidos. Logo após a cantora ter cumprimentado Michael Jackson com um abraço caloroso, porque tinham se tornado grandes amigas quando se conheceram em Los Angeles. Então, primeiro, nenhum momento do texto fala que elas se tornaram amigas em algum lugar, então aí tá errada. Depois da cantora ter cumprimentado o Michael Jackson, não, porque o Michael Jackson, na verdade, foi depois, né? Essa fixação com o Michael Jackson. Com um abraço, foi. Depois acompanhou para encontrar alguns seus parentes falecidos? Sim, é a C, tá? Depois, em companhia do cantor? Não, o cantor apareceu depois e elas tinham os mesmos ancestrais? Em nenhum momento. Pode até ser que um ou outro ali, né, pudesse ser, mas no texto não fala nada, certo? Então aí agora vamos então para a questão 3. Tá? Questão 3 também é sobre o texto, tá? E diz assim: na frase As she met some of her ancestors, relatives, o termo her refere-se a quem? Então, enquanto ela encontrava alguns de ancestrais, parentes, ancestrais dela quem? Tá? E aí, se a gente for olhar aqui, tá aqui, um big hug, e caminhou com ela enquanto ela encontrava um dos seus ancestrais. Então, nessa parte aqui. Então, a Amy estava lá, ela abraçou a Whitney e ela caminhou com ela. Ou seja, a Amy caminhou com a Whitney enquanto ela encontrava algum de seus ancestrais. Quem é? Então, ela, a Whitney, tá? Ela, a Whitney. Então, aqui, letra B, tá? Voltando, então, agora à questão 4, que, se eu não me engano, também é sobre o texto. Diz assim: in the sentence, fame was too much for their souls, the word there refers to. Então, a fama era muito para as almas delas. Delas quem? Michael Jackson, todos os cantores, a Terra, álcool e drogas, Amy e Whitney. Então, aí tá bem claro, né? A Amy e Whitney, letra E, tá? Depois, questão 5, tá? Também sobre o texto. Diz assim: a quem se refere o termo our na expressão our songbird no último parágrafo do texto? Então ele fala assim: our songbird is home. Então, o nosso pássaro cantor está em casa, foi o que disse o São Pedro. Quem que é o nosso songbird? A Whitney, porque ela que faleceu. Então, aqui no caso, quem é o pássaro é isso. Agora, esse our, quem tá dizendo é nosso? Quem é nosso? É nosso, é meu e de quem? Quem são essas pessoas? E aí eu vou entrar o quê? Eu sei que é do São Pedro, tá? Mas precisa ser de mais de uma pessoa, então eu tenho que eliminar a letra D. E tem que eliminar a letra E também porque não, é singular. Então, ao our relativo ao we, a nós é plural. Então, eu já elimino a D e a E só pra essa brincadeira. Aí, eu já sei que um é o São Pedro, tá? E aí, o outro, quem que é? Quem que tava aqui, quando ele fala, ó, que tava se rejoicing? Os anjos, tá? Quem tava se alegrando, né, se regozijando, os anjos. Então, na verdade, quem tá com esse sentimento de que o nosso pássaro, o cantor, está de volta para casa, são justamente o São Pedro, né, os santos, mais os anjos que estão por lá. Então, isso vai dar letra A, os anjos e os santos, ok? Questão 6, também de acordo com o texto, diz assim: de acordo com o texto, ambas as cantoras Amy e Whitney sempre foram muito gentis com admiradores e fãs. A Whitney eu não sei, mas a Amy nem sempre, né? Mas de acordo com o texto também não fala nada. Além de famosas, possuíam alguns dons sobrenaturais. O texto não fala de dom sobrenatural, ele fala que a voz era um dom que elas tinham, mas não falava que era sobrenatural. Merecem a paz celestial, pois sofreram bastante em vida. Então, na verdade, o texto fala não que elas merecem a paz celestial porque elas sofreram em vida,
né? O texto fala que a questão, a alma delas, como é que o texto fala? Não fala que elas merecem, falam que elas estão, na verdade, né, em paz. As vozes dela eram um dom para o nosso mundo, mas causaram um grande dano para seus espíritos. Agora elas estão no lugar melhor. Em nenhum momento fala que elas merecem e tudo mais. Fala simplesmente que elas estão em paz, elas estão bem, na verdade, elas estão felizes, né? Essa é a ideia. Prejudicaram muito seus espíritos enquanto viviam? Sim, prejudicaram. Por quê? Por causa do dom delas, mas prejudicaram. Cantaram juntas? Não sei. No momento falou, então é letra D mesmo, tá? Por conta do dom que elas tinham, então elas prejudicaram os espíritos delas. Questão 7. Também sobre o texto. No trecho, while Americans and fans around the world lament the terrible loss of Whitney, the angels are rejoicing. Esse while aí, tá? Ele vai ser justamente a ideia de enquanto. Enquanto que algo acontece, outra coisa também tá acontecendo. Tudo bem? Então, na verdade, apesar de ter uma certa ideia de tempo, enquanto no mesmo momento que uma coisa está acontecendo, a outra coisa está acontecendo, ele não me indica duração de tempo. Isso não, tá? Então a gente já tira aí. Ele não me dá causa nenhuma. As soon as, assim que os americanos e não faz sentido nenhum também. Então a gente tem, é semelhança? Também não. Então vai ser pro contraste, porque enquanto os fãs estão lamentando a terrível perda, os anjos estão se regozijando. Então ele tá dando ideias totalmente diferentes aqui. Nesse caso, nem sempre vai ser ideia de contraste, tá? Depois temos aqui, então, a letra A. Questão 8 também. Não, questão 8 agora vem outra coisa. Então, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui watch out, tá? Que ele fala de alguns conectivos que a gente vai ter nos textos. Algumas conjunções que vão ser importantes para a gente conseguir compreender o texto. Então, ele tem aqui o but, however, nevertheless, nonetheless e o yet. Todos eles vão dar a ideia de contraste. Então, eu não preciso me ficar presa, na verdade, me prender, a ideia, o que significa but, o que significa however, o que significa nevertheless e por aí vai. Não. Eu sei que todos eles vão significar mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tá? Essa é a ideia. E so, therefore, thus, hence e thereby, todos vão dar a ideia de conclusão. Vai ser a ideia de então, por isso, daí, portanto, o pois, tá? Depois do verbo, enfim. Todos eles vão ter essa ideia de conclusão, certo? Então, aí, nós vamos ter os exercícios relativos aí a essa pegada agora, que vai começar do exercício 8. Então, ele fala aqui, não só dessa pegada, né? Agora falando mais da parte gramatical. Choose the correct alternative that best fills the blank in each sentence. Então, vamos ver aqui a melhor alternativa que completa aqui. In the college dorm, no dormitório da faculdade, I share a room with a cousin. Eu divido um quarto. E essa ideia de share, tá? Vai ser quando eu divido algo, mas não que eu divido em dois e dou um pra cada um. Não. Quando a ideia de partilhar, usar ao mesmo tempo, tá? Um quarto com um primo, from Ohio. Tá? Então, com um primo, o primo é de quem? Então, eu vou ter que usar aquele segundo lá, o que a gente chamou lá de possessive pronouns, são os que vêm depois do meu substantivo, que no caso é meu objeto de posse aqui, que é o cousin. Nesse caso aqui, eu teria que usar ou mine, ou é o único que eu tenho, é o mine, ou of mine aqui, tá? E eu vou falar da diferença. Porque o me é o objective case, o my teria que ser antes do substantivo e o myself para outra coisa, que é o relative pronoun. Então, aqui nesse caso, vai ser letra D, of mine. Por quê? Tá? Quando eu vou falar que algo é meu, tá? Na verdade, não. Eu vou falar um primo meu
uma pessoa que tem a ver comigo, eu tenho que usar esse of, porque é como se fosse a regência do verbo. Então vai ser a cousin of mine, a father of mine, a house of mine também, tá? A car of mine. Se eu fizer essa construção, uma coisa minha, um algo meu, um alguém meu, tá? Essa ideia de posse, aí eu vou precisar usar esse of. Agora, se eu só falasse tal coisa é minha, aí eu poderia ir direto, tá? Então, essa vai ser a diferença aqui. Então, letra D de dado. Na questão 9, aí que eu tenho, choose the alternative that best fills the blanks in its sentence. The apartment was not bad, but the rooms were too small. Então, tá falando assim que o apartamento não era ruim, mas quartos eram muito pequenos. Então, provavelmente aqui tá falando que o apartamento em si, ele mesmo, não era ruim. Então, quando eu tô querendo enfatizar que ele mesmo, eu tenho que usar o pronome reflexivo. Para apartment, no caso que é uma coisa, eu tenho que usar o it. Então, nesse caso, vem com itself, tá? Itself. Como não é sozinho, então eu não posso usar o by itself. Então, eu já eliminei aqui nessa brincadeira a letra B e a letra C. Fiquei com a A, D e E. Então, o apartamento por si só não era ruim, mas os quartos de quem? De quem que eram os quartos? Do apartamento, certo? Então, eu quero falar que os quartos dele do apartamento, eram muito pequenos, tá? Então, eu vou colocar itself, cadê? Its. Its rooms, certo? Por quê? Porque são os quartos dele e ele, o apartamento, é singular, então its. Aqui, independente se fosse antes ou depois substantivo, eu ia usar o its, porque tanto o possessive adjective como o possessive pronoun, todos os dois para it é its, ok? Então, vai ser letra E aqui. Questão 10. Vamos lá. Mrs. Johnson said to the son. Mrs. Johnson, na última aula eu falei que isso aqui significava senhora, então é uma mulher. Ela disse para filho. Filho de quem? Dela. Então, filho dela, antes do objeto de posse, to her son, tá? Então, eu tiro his e tiro hers, porque o hers teria se fosse depois do meu substantivo. Então, ela disse pro seu filho, enjoy at the ball game, Peter. Tá? E aí, ela tá falando o quê? Curta mesmo, então, tipo, só que como ela tá falando com ele, no momento que ela tá falando com ele é uma segunda pessoa para ela, tá? Então, ele tá falando assim, curta mesmo, você mesmo curte. Então, a ideia é enjoy yourself, porque ele é uma pessoa só. Então, de her para yourself, eu tenho aqui letra D de dado, ok? Depois, na questão 11, choose the alternative that best fills the blanks também aqui. His wife was preparing lunch. So, então a esposa dele, his wife, a esposa dele, estava preparando almoço. Então, ele, he, agora eu tô falando do verbo, então é he, decidiu ajudar ela. Decided to help her, certo? Ajudar ela, to help her. Então, he, aqui é himself, he, her, ok. With it, com isso o quê? O almoço. Então, letra A, ok? E eu vou deixar as 3 próximas questões para a parte 3, porque não vai dar. Ele só grava 15 minutos aqui, tá bom?